Muito boa noite, meus amigos. Estamos juntos novamente, começando mais uma jornada depois aí de um longo inverno, praticamente 2 meses sem gravarmos aula, sem estarmos juntos. Vamos começar hoje uma nova fase, um novo curso. Vamos começar a conversar aí a respeito de direito constitucional. Tá? Vamos fazer um curso aí resumido de direito constitucional. Resumido não na extensão, mas sim no conteúdo. Minha intenção, na verdade, é gravar algumas aulas para trazer para vocês todos os assuntos aí que caem nos concursos de forma mais comum, para a gente conseguir reduzir isso, aquele estudo de última hora. Pô, tenho 3 horas no dia para repassar direito constitucional, tá? Gravar aí imagino que umas 3, 4 horas de aula, tá? Para conseguirmos isso, nós vamos nos basear no resumo de direito constitucional da linha do resumão jurídico, tá? Do professor João Antônio Igerneck, tá? Que é um material muito interessante, eu recomendo para vocês. É algo pequenininho, mas é um resumo bem interessante. Tá vendo aí pela internet, você encontra no Submarino, Americanas. Não levo nenhuma comissão nisso, estou recomendando porque, além de ser bem em conta financeiramente, é 10, 12 reais, é um material muito interessante. A gente vai se basear nesse material para esse curso, e além disso vamos colocar um pouco de texto da lei, porque o professor João Antônio, no resumo jurídico, ele não se apega tanto ao texto da lei, até porque ele não tem espaço suficiente para isso, né? Ele dá uma visão geral. Agora a gente, como vai trabalhar focado nas provas, vamos ter que colocar um pouco dessa letra da lei também, até porque, infelizmente, para passar em concurso a gente tem que decorar muita coisa das leis, então a gente vai mostrar um pouco aqui. Para quem começa a acompanhar as nossas aulas agora, sejam muito bem-vindos. Nós já trabalhamos aí, já fizemos outros 3 cursos. Temos aí o da Lei 8.112, que ele vai até a parte do início da lei, até a parte do processo administrativo disciplinar. Eu não finalizei a parte da aposentadoria, do regime de aposentadoria, porque a minha intenção é reformular todo esse curso, tá? Então a gente vai partir agora para o direito constitucional, e depois a gente volta para finalizar, para, na verdade, reiniciar de uma forma muito mais dinâmica, muito mais rápida, a 8.112. Também trabalhamos com a lei do desarmamento, focada no concurso do Banco Central, e também com a parte de direito penal, mais especificamente os crimes contra o patrimônio. Dentro do nosso canal aqui no YouTube vocês conseguem localizar todas essas videoaulas. Para o pessoal que já está acostumado, obrigado por continuar conosco, tá? A gente vai tentar trabalhar aí de uma forma mais dinâmica dessa vez. A cada novo curso, a cada nova aula, a gente aprende um pouquinho e vamos tentando nos aprimorar. Tá bom? Como sempre, convido vocês a entrarem no Orkut. Temos a nossa comunidade. A comunidade é Concursos para Todos, tá? Entrem lá. Vamos tentar transformar essa comunidade num ponto de encontro, num fórum onde a gente possa trocar material, trocar dúvidas, sabe? Vamos tentar quanto mais material, mais possibilidade de tirar dúvida, de interagir, é interessante. Aí também o meu e-mail, ele fica aqui, concursoparatodos@gmail.com. Utilizem, entrem em contato, mandem suas dúvidas. Dentro do possível eu vou respondendo, tá? Peço desculpas se eu acabar atrasando um pouco, não conseguindo atender a todos. É porque a correria do dia a dia aí, mesmo o volume não sendo tão grande, a gente acaba se atrapalhando um pouco, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, muito obrigado por estarem conosco e vamos começar a trabalhar, tá? Vamos começar a conversar primeiro a respeito da classificação das constituições. Das constituições de forma geral, não só as constituições que o Brasil já teve, mas as constituições mundiais, elas têm algumas formas para serem classificadas, tá? Elas podem ser classificadas quanto ao conteúdo, à forma, quanto à elaboração, quanto à origem, quanto à estabilidade e quanto à finalidade. Tá, vamos dar uma olhadinha em cada um, porque eles se subdividem-se. Tá? Com relação ao conteúdo, ela pode ser material ou formal. Tá? Bem ao pé da letra mesmo. Tá? Ela pode se ater à matéria ou à forma como ela é, quando ela é condensada, a forma escrita, a forma como ela é mostrada. Tá? E quanto à matéria, com relação à matéria em si, a matéria que ela vai abordar, temas e tudo mais. Tá? Quanto à forma escrita e não escrita,
Tá? Eu sei que para muita gente falar de uma Constituição não escrita pode dar um certo impacto inicial, mas, por exemplo, na Inglaterra existem muitas leis que não estão agrupadas de forma escrita e são consideradas normas constitucionais. Tá? A forma escrita a gente já sabe, está cansado de saber, por exemplo, as nossas constituições. Continuando com relação à elaboração dogmática e costumeira. As constituições dogmáticas são como exemplo as nossas, tá? Elas são uma evolução das leis, das formas como as leis são trabalhadas, das formas como vai se evoluindo o ordenamento jurídico. É uma evolução dentro das regras, por isso que ela leva até essa questão de dogmática. A costumeira, ela já vem muito mais em cima do que em cima de tradição, tá? Costumes, tradições, formas como sempre são vistas determinados assuntos em determinadas sociedades. Por isso que as sociedades são tão diferentes, né? Nós hoje em dia temos uma sociedade globalizada, mas a sociedade globalizada ela é globalizada entre aspas, porque a gente tem em cada povo N diferenças, N sutilezas, e isso tem que ser respeitadas, e muitas vezes as constituições elas são realizadas em cima disso, elas são constituições costumeiras, tá? Com relação à origem, ela pode ser promulgada ou outorgada. O professor João Antônio ele dá uma definição que eu acho muito legal com relação a essa questão da origem, tá? Ele diz que a Constituição promulgada era deriva do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte. Exemplo, a nossa. Ponto. Tá? E a Constituição outorgada, ela é estabelecida sem a participação popular, por meio de uma imposição de poder de época. Tá? A gente vê muitas vezes, muitos livros dizem que a outorgada é sem a interferência de um poder constituinte. O professor João Antônio ele nos diz que ela é sem a interferência do poder popular. Tá? Isso pode, de uma forma ou de outra, as pessoas podem nos dizer: pô, Flávio, mas se o poder constituinte ele deriva do poder popular. Tudo bem, a gente pode até aceitar isso, mas o contrário, o poder constituinte ele deriva do povo, mas o poder do povo não resulta única e exclusivamente num poder constituinte. Então eu achei muito interessante essa definição do professor. Com relação à estabilidade, ela vai se dividir aí em imutável, rígida, semi-rígida e costumeira. Tá? Isso ao pé da letra, gente. Imutável, sem condições, não se muda absolutamente nada, ela é cláusula pétrea de ponta a ponta. Tá? Rígida, os doutrinadores na grande maioria definem a nossa Constituição, a Constituição brasileira, como uma Constituição rígida. Por quê? Porque ela tem cláusulas pétreas. Tá? Muitas vezes a gente vai cansar de ouvir falar que as cláusulas pétreas da Constituição brasileira, da Constituição Federal de 1988, elas não podem ser alteradas. Gente, isso não é verdade. As cláusulas pétreas podem ser alteradas. Não, você está imaginando que eu enlouqueci. Não, eu não enlouqueci. O que acontece é o seguinte: a cláusula pétrea ela pode ser modificada desde que ela seja aumentada na sua rigidez, certo? Desde que aquilo que ela impõe, ela restringe, ela determina como base, certo? Como a pedra fundamental da sociedade, daquela Constituição, ela pode ser alargada, mas nunca diminuída. Então uma cláusula pétrea, ela pode ser modificada desde que ela seja estendida. Ela não pode ser modificada para ser diminuída. Temos também a semi-rígida e a costumeira. Costumeira é a mais simples, ela pode ser totalmente alterada. Tá? A semi-rígida não, ela é um meio termo, tá? Entre as duas anteriores. Tá? Ela tem algumas regras que podem ser alteradas por processo legislativo ordinário. Tá? No caso da rígida, que é a brasileira, ela pode ser alterada por processo legislativo de